Agora deu certo. Obrigada, Carlinhos. Agora Agora deu. deu. É um prazer te receber aqui no Encantos. Vou deixar você se apresentar e apresentar um pouquinho desse livro que vai estar com a gente lá na Bienal. Isso mesmo. Eu sou Lucivânia. Eu e a Mariléia está aí no chat também. E nós fizemos um livro de alfabetização. Na verdade, são dois livros. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. São livros, nós somos professoras aposentadas. E em 2022 nós lançamos a Turma da Malu, Alfabetização 1. E o ano passado a gente lançou o volume 2, que são livros para alfabetização, para crianças que estão aprendendo a ler e escrever. Nós somos professoras alfabetizadoras durante muitos anos. E agora, depois da aposentadoria, a gente queria perder, né? Tudo isso que a gente já tinha conquistado durante mais de 30 anos e resolvemos botar todo esse nosso conhecimento nos livros. 30 anos de conhecimento. Olha que legal. Os dois livros, eles tratam de acordo com a mesma metodologia de alfabetização? É uma continuidade? Na verdade, era um livro só. E aí a nossa editora, a moça nós temos o livro de forma independente, só que a gente colocou um selo da editora, né? Da pessoa que nos ajudou a reformular o livro todo. Porque ele era só um protótipo, vamos dizer assim. Quando a gente trabalhava, a gente tinha feito um portfólio, vamos dizer. E aí, com o tempo, a gente, depois da aposentadoria, nós começamos a mexer de novo com ele, reformular, e aí a gente contratou alguém para estar fazendo esse material com a gente. E ela achou que ia ficar muito grosso. Então, foi dividido. Então, tem o livro 1, que é para o primeiro semestre do ano, e o livro 2 é para o segundo semestre, que começa agora em agosto. Então, começa com temas assim, bem infantis mesmo. Começa com tema de folclore. Primeiro começa com o nome, né? Com o nome da criança, que é uma coisa bem próxima dela. E depois, agora começa com o tema de folclore, brinquedos e brincadeiras tradicionais, que são coisas bem do cotidiano da criança mesmo. Que legal. E aí, qual é a idade ideal para o leitor desse livro? A criança pode começar a utilizar ele a partir de 5 anos. Que seria uma pré-alfabetização, vamos dizer assim. Entre 5 e 7 anos, 8, dependendo a dificuldade que a criança encontra, né? Mas normalmente entre 5 e 6 anos, que são aquela idade mesmo entre pré-escola e primeiro ano. Que legal. Olhando assim a capa que você mostrou aí, eu vi que ele também deve tratar, né, ou trazer alguma questão sobre a inclusão dos amiguinhos, né? Como é que Isso. vocês tratam isso no livro? Então, na verdade, foi assim: quando nós estávamos com o livro pronto, a gente precisava. O ilustrador falou: bom, já fizemos tudo, agora vamos começar a mexer com a capa. E durante esse processo aí da criação de livros, eu me lembro, nós tivemos um fato, né? Que até eu contei no dia do lançamento do livro 1, que eu tinha um aluno que era cadeirante, o Matheus, que era representado aqui pela personagem principal, que é a Malu, né? Que é essa menininha aqui. E o Matheus, em 2021, ele veio a falecer. Era um aluno meu, eu tinha dado aula para ele. Tudo. E ele era assim, bem parecido com ela. Era ruivo, uma criança muito sorridente, muito alegre e tal. E aí eu falei para a Maléia, vamos fazer então a Malu, vamos transformar a Malu no Matheus. Assim, com as características do Matheus, né? Para fazer como se fosse uma homenagem a ele. Uma E homenagem. aí começou a aparecer os outros personagens, né? A menininha indígena, aí de afro, né? Aí o menininho asiático. Então, assim, um pouco de cada dessa diversidade toda que é a nossa população brasileira, né? A Então, a turminha gente foi se formando. foi se formando, foram chegando, e agora, como diz minha amiga Mariléia, eles já têm vida própria, né? Então, assim, parece que eles já são pessoas mesmo. Então, acho que quando a gente fala deles, a gente parece que a gente já consegue visualizar eles, com as características todas deles próprios, né? Com uma diferença. A turma da Malu, porque muita gente fala assim, então é igual a turma da Mônica. Não, não é igual a turma da Mônica, porque tem uma diferença. Eles são muito amigos.
Então, não existe briga entre eles. Eles se completam. Um vai completando o outro, assim, aquilo que o outro precisa, o outro já entende e tal. Tem até uma história dentro do livro, que é onde eles estão, assim, interagindo mesmo. Eles criam uma história, uma situação, e aí um fala, vamos fazer tal coisa, eu faço isso, eu peço para minha mãe. Então, eles vão se agregando, vão se ajudando. Então, é uma turminha muito amiga mesmo, né? O Marcos fez uma pergunta aqui no chat. Ele perguntou quem é que faz as artes do livro, porque acho que ele gostou muito. Ele adora falar sobre as artes de capas de livro. Quem fez as artes? Então, esse livro, quem fez foi o Vilmar Bastos, tá? Ele é ilustrador, mas foi o primeiro livro infantil que ele fez, assim, para crianças dessa idade. A pegada dele é outra, assim, mais adulta. Mas a gente conversou com ele, a gente foi passando, porque ele que criou, né, os personagens, porque a gente imaginava como iam ser os personagens a partir da Turma da Malu, né? E aí ele fez, né, os personagens da Turma da Malu. Que legal! E o E primeiro aí foi um livro... Oi, desculpa. Pode falar, tem mais ilustração dentro do livro? E o livro, ele tem assim, todo ele dentro, do livro 1, ele é assim, preto e branco, para dar oportunidade para as crianças pintarem, elas ilustrarem. O livro 2 já não. Ele já é mais, a gente já colocou um pouco mais de cor, ele tem algumas partes mais coloridas, assim, mas mantendo esse momento assim da criança estar pintando, porque na escola a gente tem essa coisa, né? A criança acaba, às vezes, de fazer atividade e é um momento ali dela interiorizar aquilo, ela vai pintar e aí ela vai... E a gente tem a oportunidade de atender outras crianças que estão com mais dificuldade. Então, a gente pensou tudo nisso, né? E ele pode ser usado tanto para a escola, como por pais, um tio, uma madrinha, uma avó que quer ajudar um neto. Então, é um suporte, vamos dizer assim, tanto para a escola como para casa. Legal. Acho que essa era a minha próxima pergunta. Ele é um livro para os pais, para o responsável, para o orientador, ele é ajudar no processo de alfabetização com a criança. Então, é para o adulto e a criança terem esse momento na Sim, alfabetização? isso mesmo. Tanto ele pode ser utilizado na escola, como eu falei, as professoras podem estar adotando. A gente tem escola em Campinas, escola de educação infantil, que trabalham com ele, com o livro 1, né? Porque o livro 1, ele é bem assim, é bem básico mesmo, começando pela escrita do nome da criança. Então, para fazer toda essa parte de letras, das vogais, do alfabeto, que a gente começa aqui, tá vendo? Pela coisas bem simples. Então, a criança desenha ela vai escrever o nome, ela vai usar letrinhas para escrever. Então, é assim, é bem básico mesmo, bem aquele começo. Então, a gente já tem escolas utilizando. E pode ser utilizado, porque nessa época do ano a gente vende bastante para pais. Por exemplo, foi para a escola e a professora falou, olha, seu filho está com dificuldade, em casa, pega as letrinhas, recorta letrinhas, toma o alfabeto. Então, os pais começam a ficar preocupados. Se a professora está pedindo para fazer um reforço em casa, durante as férias, que alguma coisa tem. E aí, então, o que elas fazem? Elas compram o livro e começam a fazer, ajudar a criança nas férias, tal. Então, é bem legal. Que legal! É uma coisa que eu acho que a pergunta mais própria, tá? Porque eu tenho todo mundo tem uma criança que acaba que vai ter uma dificuldade em alfabetização e tudo mais. Esse livro, para crianças que já sabem, mas confundem letrinhas, invertem letrinhas, ele também é esclarecedor nesse sentido de ajudar a criança a orientar o B e o D, o 6 e o 9, que são essas letras que a criança tem mais dificuldade. Isso. Até foi muito coincidência você falar nisso, porque faz pouco tempo que a gente fez um post falando sobre a letra espelhada, que é quando a criança ela inverte a letra, que é muito comum nessa época, quando a criança começa a aprender as letrinhas do alfabeto, ela começa a escrever invertidas as letras. Então, às vezes, ela escreve o nome dela todo de trás para frente, ou ela coloca algumas letras, porque é um momento próprio mesmo dessa fase de aprendizagem. Então, até os 7 anos, é super comum a criança fazer essa troca. Depois,
por volta de 8, 9 anos, se ela continuar, aí seria importante estar consultando um especialista para fazer uma avaliação. Mas até os 7 anos é super normal, porque ela está. Para a criança, até eu estava conversando com uma amiga minha, justamente semana passada, sobre isso. A criança, nessa fase, se eu mostrar uma tesoura assim, se eu mostrar assim, se eu mostrar assim, ou se eu mostrar assim, e perguntar o que é isso, ela vai falar uma tesoura. Então, para a criança, não importa, porque a letra B, ela pode ser o B minúsculo, né? Ela pode ser É. assim, como o P para cima. Então, por isso que é importante a letra bastão para a criança que está aprendendo. Porque aí aparece bem essa diferença, que é diferente da letra de imprensa, que a letra de imprensa, a ordem se confunde e às vezes a criança se confunde também. Então, a letra bastão, nesse começo de aprendizagem, é super importante. E a gente tem materiais dentro do livro, que é onde a criança pode passar o lápis por cima do pontilhado, que são importantes para a criança perceber esse movimento. E uma coisa que a gente tem, um diferencial que esse livro tem, é que nós temos aqui, ó, QR Codes durante todo o processo com vídeos do YouTube, como você estava falando aí. A gente fez uma seleção de vídeos do YouTube, a gente pegou a autorização dos proprietários dos canais para utilizar no livro. E quero dizer aqui que sempre eu gosto de agradecer, na oportunidade que eu tenho, né? Que todos cederam os direitos dos Do vídeos vídeo para ensinar, né? para que a gente pudesse estar utilizando. Então, tem vídeos, por exemplo, mostrando a criança fazendo traçado com a letra na areia. Então, língua de sinais. Então, ensinando o alfabeto em língua de sinais. Então, assim, a gente procurou, assim, foi um livro que foi pensado, nós ficamos quase 4 anos pensando nesse material. Então, assim, todo o processo, a gente começou antes da pandemia e durante a pandemia a gente ficou fazendo um trabalho online, porque não podia se encontrar, né? E continuou até chegar em 2022, que a gente conseguiu realmente concretizar esse sonho aí. Que legal. Eu acho que vocês fizeram uma das coisas mais difíceis, que é tratar de técnicas para alfabetização e escrever em conjunto. Como é que foi o processo de escrita? Então, na verdade, foi assim: a gente começou a fazer todo esse material que a gente já tinha, como vamos dizer assim, um rascunho de uns anos atrás, porque eu e a Marileia nós já havíamos trabalhado juntas, nós começamos a trabalhar juntas em 97, 1997, hein? Olha, do outro século ainda. E aí a gente fez todo um. A gente tinha assim como se fosse um portfólio desse material e ele acabou ficando guardado. A Marileia foi trabalhar em Paulínia, a gente acabou se afastando assim de trabalhar juntas. E ela. E aí a gente, com a aposentadoria, como eu falei para você, a gente começou a mexer de novo nesse material. Eu falei, vamos voltar, vamos pegar, vamos fazer alguma coisa. Toda essa experiência que a gente tem com a alfabetização, a gente não pode deixar assim, pegar e falar, vamos guardar e esquecer. E aí acabou tudo certo e a gente começou. E a gente, durante a pandemia, a gente tinha pensado em fazer para professores. Com a pandemia, a gente pensou em fazer também para os pais. Então, a gente teve que repensar a forma como estava escrita, porque saiu um pouco dessa coisa técnica. Porque uma coisa é escrever para um professor, que eu vou usar termos, que eu vou falar com o professor e ele vai entender. E outra coisa é eu escrever para que qualquer pessoa. Então, é um material que qualquer pessoa pode acompanhar uma criança e estar ajudando. Tem o passo a passo de como fazer, a gente tem sugestões de livros de literatura infantil. Nossa, assim, é um material bem completo mesmo, assim. É o passo a passo mesmo. A gente fala que é o passo a passo para alfabetizar. Que legal. Eu gosto disso porque realmente é difícil saber com quem a pessoa vai se comunicar. E um livro que você escreveria para professores fazerem aula e o livro que você faz para qualquer pessoa, qualquer responsável, ajudar nesse livro de reforço, são linguagens completamente diferentes que a gente pode abordar, né? Até os livros que já são diretamente para aquela criança dentro de uma comunicação que vai ser mais para o público em si, que vai ser o público final. Eu adorei o livro, adorei tudo. Se você quiser mandar aqui pra gente, a gente vai com certeza fazer resenha do livro. Mas
eu queria muito que você me dissesse sobre como é que está sendo a experiência da Bienal, como é que está sendo esse sonho de ir, se era um sonho, se não era um sonho, o que você espera do evento, o que que você espera aí da nossa Bienal Internacional do Livro de São Paulo? É, então, 2022, quando teve a Bienal voltou, né, logo depois da pandemia, nós participamos, nós tínhamos acabado de fazer o lançamento do livro, mas a gente não, como a gente não estava assim, não tinha certeza se a gente ia conseguir lançar ele antes da Bienal, então a gente acabou não fazendo o lançamento dele na Bienal nem nada. Nós fomos para a Bienal, a gente participava de um grupo que se reuniu na Bienal, tal, para mostrar o material e tudo, mas a gente não fez lançamento oficial na Bienal nem nada. Então, para nós, nós já participamos de várias feiras. Na verdade, eu estou em Lisboa. Eu não estou no Brasil, eu estou em Lisboa. Vou ficar aqui até agosto. E quando eu participei da feira, oi, Que horas é aí? aqui são 11h30. Tá. E eu participei da feira de Lisboa, agora, mês de maio, junho. Então, para nós, assim, vai ser uma alegria realmente estar. Nossos livros estão chegando agora na Bienal, né? Então, é assim, não só estarmos aqui, né, em Portugal, mas, por outro lado, também estarmos agora na Bienal, que vai ser uma alegria, né? A gente está vendo os nossos livros aí. E assim, na expectativa, né? Chega aquela hora assim, a gente vai ficando ansiosa, né? De saber como é que vai ser a reação das pessoas. É um público enorme, né? Um público gigantesco de pessoas que, bom, nós tivemos, né, em 2022 aí, estava assim, fabulosa, né? Tava uma coisa A Bienal ela é deliciosa. um formigueiro. E as pessoas que vão, elas vão porque elas gostam do livro, né? Então, Gostam de quem ler. gosta as pessoas não estão indo lá para fazer alguma outra coisa, não. Elas vão porque elas querem ver o autor, elas querem conhecer aquele escritor daquele livro, como você falou agora, né? Que eu estou longe, nós estamos bem longe do Pedro aí, mas de ver o autor, de pegar o autógrafo, de conversar, de comprar livros, né? Aqui em Portugal até eles têm, estão com essa pegada, assim, por exemplo, de não usar mais embalagens. Então as pessoas vão fazendo aquelas pilhas assim e saem com as pilhas embaixo do braço. Está muito engraçado. Então eu espero que agora na Bienal de São Paulo a gente também consiga fazer isso. As pessoas fazendo umas pilhas assim, mostrar, tirar as fotos com as pilhas, porque eu achei fantástico. Essa é Então a assim, é ideia. muito, entendeu? Essa é realmente a nossa ideia na Bienal. Muito legal. Estamos assim muito ansiosas para ver como é que vai ser a repercussão aí. Que legal. E você desculpa, qual é o nome da outra autora? Mariléia. Você e a Marileia vão estar em algum dia fazendo contação de histórias? Ou não? Só vai estar o Nós livro vamos, para nós exposição vamos e venda. estar lá, mas por enquanto não. Nós Legal, vai ter vamos lá o livro participar, tudo, mas disponível para o pessoal. Mas você vai na Bienal em alguns dias para a gente se conhecer, com certeza. vamos, com certeza, vamos sim. Ah, que legal. Nossa, adorei te receber. Tô louca para receber também sua parceira de escrita. Vamos ver também ela falando um pouco. Eu adoro falar com professores. Eu era aquela aluna puxa-saco, entendeu? É nerd, é puxa-saco. Eu adoro conversar com professores. Eu adoro também falar um pouco sobre livros infantis, porque é uma área para mim que é super nova. Como eu falei, né? Eu tenho uns 3 livretinhos aqui, cadê? Que vão lançar também, que estarão disponíveis na Bienal, que são livretos para o sono, para a hipnoterapia das crianças. Então, a gente sempre tenta trabalhar o ambiente infantil de forma super gostosa na literatura, para também estimular essas crianças a lerem mais para frente. Então, fico muito feliz que você está fazendo aí esse trabalho de alfabetização, porque sem ele, nenhum outro escritor consegue colher os frutos dos seus trabalhos, É né? isso mesmo, Carla. É, eu queria agradecer também por estar aqui, por ter essa oportunidade de mostrar os livros. Eu queria fazer 2 observações. A gente também está com um projeto aí de um livro. Então, provavelmente, a gente vai lançar também um livro de literatura infantil. Eu não posso falar nada por enquanto, não vou dar spoiler nem nada, mas a gente já tem um projetinho aí começando para contar uma historinha aí da Turma da Malu, que as crianças adoram, né, a Turma da Malu. As crianças já têm
A gente já bate os olhos, às vezes eles passam e falam, ah, a turma da Malu, a turma da Malu, já entrou no gosto das crianças. Então a gente pensou em fazer um livro de literatura infantil com a turma. Que Então já tem legal, adoro. ideia aí, já tem uma ideia nesse sentido aí. E uma outra coisa que as crianças gostam demais, então eu recomendo para os pais, que no YouTube também, nós temos no nosso canal também, a Turma da Malu Alfabetização, a música da Turma da Malu, que foi feita pela Lara e pelo Guilherme, contar mesmo, foi feita especificamente para os personagens da Turma da Malu. Então, eu deixo também um convite aqui para vocês entrarem lá no YouTube, na Turma da Malu, para verem a música também, que é uma música Foi feito deliciosa. pela Lara Ramos? Oi? Da Foi Lara Ramos. feito. Ai, vamos ouvir um pouquinho dela aqui. Será que a gente consegue? Eu Deixa eu acho ver. que sim. Cantar a música da turma da Malu, né? Que é Tá ouvindo? o tema. Céu azul, folha solta, folha de papel, vem no ar com o som, alegria, beija-flor, amizade, brincadeira, o amor é construção, é na terra, água limpa, natureza é união. Ai, que lindo! Eu adorei. Gente, é só colocar a Turma da Malu música lá no YouTube que vocês vão encontrar muito facinho. A livezinha da autora cantando ao vivo. Adorei. Adorei mesmo. Ela é uma graça, ela é uma musicista assim já que de primeira ela já entendeu assim o espírito, né, da turma, como o que a gente queria, e as crianças adoram, né? Assim, nós temos projetos também que a gente disponibiliza para os professores gratuitamente com um projeto voltado para essa música aí, né? Então, é só agradecimento. Eu queria agradecer demais você por essa oportunidade. E espero que a Marilé também possa ter a oportunidade de estar fazendo essa live com você antes da Bienal aí, para contar um pouquinho do lado dela também, da Bem, história. eu agradeço muito a sua participação aqui. O Pedro, que é o nosso próximo escritor, ele não vai poder participar da live, ele acaba de mandar uma mensagem, mas eu vou fazer questão de, enquanto o pessoal vai saindo, deixar ali a nossa musiquinha da Turma da Malu rolando até o final, pra gente sair nesse clima bom, né? Nesse clima gostosinho da Turma da Manu, da nossa live. Muito obrigada. Vem com a gente, vamos Mostra a capinha aprender, do livro. tentando descobrir um mundo bom. Vem, amigo, me dê a sua mão. Gira, roda, bola, cor e som. Vem com a Tchau, gente, gente. vamos Até a nossa próxima aprender. live. Brincando de Mil beijinhos, descobrir um terça-feira, mundo quarta-feira, bom. quinta-feira, sexta-feira que Vem, vem, todos os dias com amigo, me escritores dê aqui a sempre. sua mão. Ai, o Paulo Augusto. Peraí que eu vou mostrar o Paulo Augusto. Antes que eu venha. Turma da Malu é diversão. Turma da Malu é diversão. Céu azul, folha flor, fruta, folha de papel. Vem no ar com o som, alegria, beija-flor, amizade, brincadeira. Mão a mão é construção, pé na terra, água limpa, natureza é união. Vem com a gente, vamos aprender, Oi. brincando descobrir um mundo bom. Vem, amigo, me dê a sua mão. Gira, roda, bola, cor e som.